ótima quinta-feira para nós. E aí hoje eu estava assim, pensando em tudo que está acontecendo assim na minha vida. Obviamente, eu não tenho muita coisa para contar. Mas eu percebo que nessa trajetória da minha vida tem uma coisa que ela está persistindo. Em que ela é como se ela fosse desafiada todos os dias. Que é a fé. Mas não é aquela fé que eu falo da gente colocar as mãos assim, rezar, conversar com Deus, né? Para conseguir ter ânimo, força de continuar o dia. Não, não é essa fé. Não é a fé de que tudo está na mão de Deus e que um dia as coisas vão melhorar, né? E que quando Deus achar que deve ser, vai ser. Também não é essa fé. Não é essa fé. A fé que eu falo aqui é a fé de acreditar em você mesmo. É a fé de você levantar todo dia e ter a certeza de que alguma coisa você vai fazer para melhorar o seu dia. E não ficar apenas reclamando. Há uma diferença também, vamos colocar aqui, uma diferença entre reclamar e desabafar. Porque muitas vezes a gente fala assim, ninguém pode reclamar. Muitas vezes o que você precisa fazer é desabafar. E aquele desabafo que vem, ele vem, eu costumo dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Vem do coração. E aí vem com muita dor. Vem com dor, muitas vezes com raiva, né? Com uma mágoa, com tristeza, com pesar, com alegria, com sorriso, com gargalhada, vem com tudo misturado. Então desabafar não é reclamar, desabafar não é acreditar menos em Deus, ou Buda, ou Xalá, ou quem você assim denomina, né? Desabafar não é você não ter fé, é apenas aliviar uma parte do compartimento que tem no seu coração para que as outras coisas possam ser preenchidas nesse compartimento. É isso. Então, a diferença que eu vejo aqui é que no desabafo ele alivia, ele tira um peso, ele me dá aquela sensação de leveza. E no reclamar, me dá um pesar. Aí, ao contrário, eu me sinto pesada. Eu me sinto sobrecarregada, eu me sinto triste, eu me sinto para baixo. Como costumo dizer, borocochô. Eu me sinto borocochô. E aí, às vezes, eu não tenho com quem desabafar. E você fala assim, então reza. Às vezes não é na reza, na oração. Eu não sei se eu me faço entender, às vezes não é na oração que eu consigo colocar aquilo para fora. E aí eu começo a falar comigo mesmo, às vezes olhando para o espelho e coloco tudo para fora. E a forma como eu coloco vem com muito choro, com lágrimas, mas vem com sorriso também, às vezes com uma ironia, com deboche comigo mesmo, para tentar levar a situação de uma forma mais doce, acho menos pesada, né? Porque aí a gente vai jogando conversa fora e as coisas parecem que vão fluindo. E assim, se eu puder dar um conselho ou uma sugestão, desabafe, coloque para fora. É uma forma que você encontra força de continuar levantando todos os dias, acreditando que você vai fazer alguma coisa que possa dar uma resposta, que possa ter você possa vislumbrar, né, todo aquele esforço, a resposta daquele esforço, o fruto daquele esforço, né? Porque quando você muito faz e você não vê o fruto daquilo que você tanto fez, é desanimador, porque você não sabe se está certo, não sabe se está errado, não sabe se tem que continuar, se não tem que continuar, né? E sempre quando calha essa dúvida para mim,
e eu sou uma pessoa que tem muitas dúvidas, né? Eu, às vezes, falo diretamente com Deus mesmo e converso com Ele dizendo assim, não sei se eu devo continuar ou se eu devo ir para outra rota, outro caminho, porque eu não estou encontrando nenhuma resposta. Não estou encontrando nenhum ponto, nenhuma luzinha, nenhum sinal que me diga assim, tá no caminho certo, vamos lá, vamos para frente. Eu não estou encontrando isso. Mas se eu não tenho outra rota, eu não consigo vislumbrar outra rota, eu então continuo nessa. Porque talvez ali na frente tenha uma outra rota e aí eu consigo continuar o meu percurso, eu mudo o meu percurso e vou para outro lado. Mas enquanto eu estou numa estrada em que eu só tenho ela em linha reta, eu vou continuar indo para frente. Eu não vou voltar. Se lá na frente eu tiver uma bifurcação, aí ok, eu posso até escolher, né? Aquilo que para mim eu achar melhor. Mas não é aquilo que é um atalho. Não é pegar um atalho para ter aquilo, não é um atalho. A vida não é feita de atalhos, a vida é feita de caminhos. E o que faz você fazer um bom caminho, não é chegar no objetivo, não é atingir o objetivo. É ir plantando até lá. Porque uma hora você vai passar por esse caminho de novo. Seja para retomar aquilo que você deixou no meio do caminho e você continuar a sua caminhada. Então é muito melhor quando você tiver que retornar, por algum motivo que seja, aquele caminho, ao invés de estar com pedras e espinhos, esteja com flores. É bem mais agradável. Visivelmente é mais agradável, né? Assim, sentimentalmente é mais agradável, né? É a sensação, o sentimento de beleza, de leveza que a natureza lhe traz. E então isso se torna um caminho mais agradável, mesmo que ele seja longo. Então a forma como você passa por esse caminho, e se um dia você tiver que retornar, que retorne com flores. Então eu tenho uma preocupação de chegar ao objetivo, como todo mundo tem, E o caminho que cada um tá seguindo, eu acredito que não é um caminho mais fácil, né? Eu digo por mim, o caminho que eu estou hoje não é um caminho fácil. O caminho de você olhar e você não ver o resultado. Você não vê uma luz no fim do túnel. Eu estou nesse túnel que eu não estou vendo luz. Eu estou nesse túnel que eu tenho que continuar, porque quando eu olho para trás está tão escuro que eu não vou me atrever a voltar. Eu vou continuar. E eu tenho assim, não é a certeza, a súplica, né? Ou eu peço a Deus para que eu enxergue uma luzinha lá, por menor que seja. Porque aí aquilo vai me dar ânimo de compreender que eu estou naquele caminho certo, que o caminho é aquele que eu realmente precisava seguir. Mas enquanto não chega, é a tal da fé e da paciência. Aí eu vou contar um fato que aconteceu comigo, porque aí a gente fica vendo como a espiritualidade trabalha nesse sentido de paciência. Há muito tempo atrás, né? Isso aí eu digo em 2011, em 2014, início de 2015, acho que foi mais em 2015. Eu tinha ido a um centro espírita, né? Lá ele não é conhecido, para mim é um terreiro de Umbanda, então vamos colocar assim, né? Tinha ido lá. E aí tinha pego uma ficha para uma consulta, né? Com um amigo espiritual. E aí quando chegou a minha vez de consultar, o amigo espiritual disse para mim a seguinte coisa:
se você puder, economiza o que você tem de dinheiro, porque você vai precisar mais tarde. Falei, ok. Como era em 2015, naquele momento, o que me veio à cabeça, a primeira coisa que me veio à cabeça, foi porque naquele momento eu tinha iniciado a minha inscrição na faculdade, na minha segunda graduação de Direito. Então, para mim, olha só, meu entendimento na época era, eu vou economizar, porque se alguma coisa acontecer, eu tenho pelo menos a mensalidade para não parar a faculdade, né? A minha preocupação era continuar a faculdade, era terminar, era iniciar e terminar ela tranquilamente. E nisso, foi isso que eu me apeguei. Só que durante a consulta ele disse outra coisa. Ele falou assim, o seu ciclo está se fechando. Está fechando um ciclo para iniciar outro ciclo. Aí eu falei assim, isso é bom pelo jeito. Eu acredito que isso seja bom. Aí ele falou, sim, não é ruim. Mas não será o início de um ciclo muito fácil. Olha... Aí eu já virei para ele e falei assim, mas desde quando na minha vida as coisas foram fáceis? Diz para mim. Porque se for fácil demais, eu falo, opa, tem alguma coisa. Tudo que chega muito fácil na minha mão, ela vai embora assim, ó. Por isso que eu já nem me iludo mais. Então as coisas têm que chegar até a mim com o meu esforço, com o meu empenho, com o meu suor, com a minha lágrima. Porque aí eu sei que aquilo vai permanecer. E isso eu tenho na minha cabeça desde muito tempo. Desde que eu saí da casa dos meus pais, eu sei muito bem que a minha vida vai ser de muita luta. Eu já sabia disso. Eu já sabia disso. Né? Ou seja, eu tenho mais de 10 anos fora da casa dos meus pais. Então você imagina como a vida da gente dá muitas voltas e como a luta da gente permanecer de pé, mesmo caindo, mesmo escorregando na vida, a gente levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos embora, com choro ou sem choro, com medo ou sem medo, com dor ou sem dor. Precisa caminhar. Esse é sempre a minha meta. Vamos caminhar, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Só que eu não imaginava, né? Obviamente, esse amigo também espiritual sabia, mas eu não imaginava que o sentido daquelas palavras na minha vida. Porque a visão que, como alguns amigos espirituais falam, a visão das pessoas aqui é uma visão de um palmo de distância só. Elas só conseguem prever alguma coisa um palmo de distância, ou seja, é uma visão muito curta. Obviamente a visão espiritual é muito longa porque ela não tem limite, ela não está freada nos 5 sentidos que nós estamos aqui presos nesta matéria, né? E aí eu comecei a perceber que aquelas palavras que ele tinha dito, economiza porque você vai precisar, eu entendi o motivo agora. Não agora, eu já havia entendido isso há um bom tempo. Há necessidade de um crescimento, de um amadurecimento, de um aprendizado, porque vai ter uma outra etapa na vida. E essa etapa na vida eu vou precisar ter aprendido alguma coisa agora. Então eu estou passando por uma fase que é muito mais difícil do que as outras fases que eu passei. Sabe quando você está num jogo e você vai passando de fase e a fase vai dificultando? Então, eu estou nessa situação. Eu estou naquela fase que está muito ruim. Eu tenho que ser sincera, está muito difícil, está muito ruim, está muito pesada. Tem hora que eu faço igual a Jesus, né? Coloco a cruz no chão, sento um pouquinho, respiro, né? E vamos embora, bora para frente.
E faço isso, e eu tenho percebido que isso eu tenho feito numa constância. Por quê? Eu tenho feito isso para tentar ter fôlego, para tentar encontrar um fio de esperança. E esse fio de esperança ele pode estar em qualquer lugar. Eu vou buscar. Eu até brinco que tem determinados fios que eu percebo que eles estão lá no fundo do mar e eu não tenho um equipamento para descer até o fundo do mar e pegar aquele fio de esperança e subir e emergir e vir para a superfície com aquele fio de esperança. Eu falo, não tem problema não, eu vou descer. Eu desço um pouquinho, falta ar, eu volto, eu desço mais um pouquinho, falta um pouco mais de ar, eu volto, e aí eu vou indo, até eu chegar lá e pegar o fio de esperança. Então eu acordo todos os dias como se fosse um desafio. Assim eu tento tornar a situação um pouco menos pesada. Qual é o desafio de hoje? Fazer o vídeo. Qual é o desafio de hoje? Eu tenho que cumprir aquilo que eu coloco no papel hoje para cumprir. Seja o meu período de estudo, seja o meu período de pesquisa, seja o que for. Eu tenho que fazer isso, né? Qual é o meu desafio hoje? São coisas simples, porque numa pandemia em que a nova cepa está aí passeando, andando, de bicicleta, de tudo mais, fica difícil você querer fazer um desafio fora de casa, sem máscara, sem tudo. Então, qual é o desafio de hoje? É me posicionar ao ponto de acreditar em mim e que mesmo com toda a dificuldade, que esse fio de esperança esteja lá no fundo do mar, não tem problema, eu vou buscar. Assim, qualquer desafio que aparecer na sua vida, enfrente. Se está difícil de carregar a cruz, coloca ela um pouco no chão, senta e respira. Você não está numa corrida, numa maratona, numa ação silvestre. Você está na sua vida, na caminhada da sua vida, escrevendo a sua história. Para que precisa correr? Senta, respira fundo, alonga o corpo, pega a cruz de novo e continua. Se daqui a 100 metros, a 200 metros, a 300 metros você parar de novo, sentir cansaço, para de novo. Não é para se castigar, também não é para sentir pena de você. Ninguém é vítima da vida, não há vítima aqui. Há pessoas que querem crescer na vida, querem ter o direito ao sol como qualquer outra, mas está tendo uma dificuldade maior de conseguir isso. Então talvez seja necessário mudar uma estratégia, mudar a rota, mas se eu só tenho esse caminho que está aqui, seguindo em frente, eu só tenho esse, eu não tenho mais nenhum, então você tem que escolher, ou continuar seguindo em frente e ver se lá na frente tem uma bifurcação, ou você retornar. E essa escolha cabe a você, não cabe a Deus. Então não coloca na conta de Deus essa escolha, não coloca na conta do seu amiguinho espiritual essa escolha, não coloca na conta do seu mentor ou anjo da guarda, como queiram colocar, essa escolha. Porque entre a vida e a morte, esse lapso temporal, é você que vai fazer a diferença. São as suas decisões que vão levar você ao que você entende de sucesso e ao que você entende de fracasso. E sempre há uma oportunidade de mudança, porque a decisão ela é sua, de mais ninguém. Então se alguém virar para você e falar, faz isso e não faz aquilo, cuidado, cuidado, a vida é sua. E a decisão tem que partir de você. Você pode obter opiniões, orientações, que vão te dar um insight, que vão te dar uma luz, que vai clicar alguma coisa aqui na sua cabeça que você não estava percebendo. Agora, mesmo com isso, dando esse insight para você, o que você vai fazer com esse insight que você recebeu é decisão sua. Continua sendo decisão sua.
Então está na hora de olhar para você como protagonista e não como vítima da sociedade, como vítima de uma pandemia, como vítima de qualquer coisa que seja, que alguém queira colocar, ou que algum familiar queira te impor a isso. É você o protagonista da história. É você que caminha. É você que faz as suas escolhas. Mais ninguém. Vamos pensar nisso para que a gente possa, se quiser mudar a rota, mude, para que a gente possa encontrar uma saída, ou um outro caminho, ou uma resposta, seja o que for, através da nossa conversa íntima com Deus e saber que Ele, por saber de tudo, estar ciente de tudo, sabe muito bem que vai chegar o momento que a gente vai encontrar essa resposta. Porque o universo, como alguns falam, e eu acredito, quando você conspira a favor do universo, o universo conspira a seu favor. O contrário também vale, tá, gente? Se você conspira coisa ruim, ele também conspira coisa ruim a seu favor. Fazer o quê, né? Tudo que vai, volta. Então vamos começar a ter pensamentos melhores. Está difícil, mas vamos ter positividade para que o universo devolva positividade para a gente. Forte abraço a todos. Muita força, fé e coragem. Tem que ter muita coragem mesmo. Não é para qualquer um, não. Vamos em frente, gente.